Olá, meu querido estudante! Estamos de volta para mais uma aula de História. Você que está aí se preparando para o Enem, vem com a gente que a nossa aula hoje é uma continuação de História do Brasil. Na aula passada, nós falamos um pouquinho dos ciclos econômicos, falamos um pouco sobre a chegada dos portugueses, a exploração da mão de obra escrava. E hoje nós vamos dar sequência com um outro ciclo econômico, que é o da mineração. Eu sou a professora de História, professora Yasmin, e eu venho te convidar para fazer essa viagem. Vamos lá? Vamos retomar um pouquinho sobre os ciclos econômicos estudados na aula anterior, que você pode acessar aí no portal, caso você tenha perdido. Nós vimos que a história econômica, digamos assim, do Brasil colônia é dividida em ciclos. E esses ciclos são marcados pela vigência de um produto em especial. No caso, nós vamos ter o ciclo do pau-brasil, que foi no período pré-colonial, né, que nós estudamos também, que aconteceu durante o século XVI. A forma de trabalho era a mão de obra indígena com troca de produtos, ou seja, escambo. Nessa fase, a mão de obra indígena ainda não era escravizada, porque não havia necessidade. Então, era trocado por objetos que para eles era de alto valor, mas para nós a gente sabe que é bugiganga, né? Que é besteira, que é miçanga, espelho, etc. O ciclo da cana-de-açúcar é o segundo ciclo. Começa no século XVI, mas especificamente em 1532, né? Perdão. E a mão de obra utilizada era a mão de obra escrava, tanto indígena quanto africana. E aí nós vamos ter o início da escravidão negra no Brasil. O ciclo do açúcar, ele vai declinar e vai chegar ao seu... não o seu fim, né, gente? Vai chegar numa fase bem crítica lá no século XVII, porque o açúcar ele vai continuar sendo produzido na colônia, apesar de não ser a principal atividade. No século XVII, vai se iniciar o ciclo do ouro, que é o que nós vamos estudar hoje. E ele vai durar pouco tempo, vai só até meados do século XVIII. A descoberta das minas vai também gerar um outro tipo de trabalho no Brasil. Não só o escravo, mas também vamos ter mão de obra livre. E o último ciclo do período colonial é o ciclo do café, que nós vamos estudar numa próxima aula, certo? Bom, então, agora que nós já revisamos um pouquinho sobre o que foi visto na aula passada, vamos entrar e vamos nos aprofundar no ciclo do ouro. Para entender como que o ouro foi descoberto, a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre expedições. Na aula passada, nós falamos sobre as expedições que os portugueses realizavam no Brasil para a descoberta de riquezas e exploração do território, né? Essas duas explorações que você está vendo aí na sua tela, as bandeiras e as entradas, elas vão ser um pouquinho mais complexas. Elas não vão ser para descobrir apenas território que na época, né, nem se sabia que existia, mas ela vai ter objetivos mais específicos. Então, no século XVII, a mineração ela vai começar graças à descoberta do potencial de mineração do ouro nos territórios de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O açúcar ele entrou em crise porque o Brasil tinha um forte competidor no mercado açucareiro, que era a Holanda, né? A Holanda produzia lá nas Antilhas, nas ilhas do Caribe. E pela proximidade dessas ilhas com a Europa, acaba se tornando mais barato do que o açúcar brasileiro. Então a coroa portuguesa meio que se desespera, né, para encontrar novos recursos a serem explorados. Por isso, a coroa portuguesa vai financiar expedições como as entradas. Os expedicionários saíam da região do Nordeste com o objetivo de explorar as partes interiores, né, além do litoral, as partes mais para dentro, digamos assim, dos limites do Tratado de Tordesilhas, e encontrar riquezas, como, por exemplo, o ouro, que era o principal objetivo. Além do ouro,
também era para capturar mão de obra escrava, né, gente? Principalmente indígena. Já as bandeiras, né, a gente começou ali pela direita, né? Já as bandeiras, elas vão ser movimentos que têm basicamente o mesmo objetivo. Só que as bandeiras, elas não são financiadas pela coroa. Elas são empreendimentos particulares, que além de buscar ouro e tomar esses territórios mais ao interior do Brasil, elas também têm como objetivo capturar escravos fugitivos, né, negros fugitivos, e capturar novos escravos, que no caso seriam os indígenas. Para explorar esse território novo, eram utilizados também os indígenas que conheciam a região, né? Então, de forma exploratória, eles acabam se tornando guias. Vão ser os bandeirantes, portanto, né, os responsáveis pela localização das regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, onde o ouro acabou sendo encontrado. Não só o ouro, tá, minha gente? Mas também outros metais e outros produtos como as pedras preciosas, o diamante mais especificamente. Na região que vai ser batizada posteriormente de Diamantina. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Bom, então vamos acompanhar como que se deu essa exploração do ouro. Como você pode ver na imagem, inicialmente, devido à falta de tecnologia também, o ouro ele era extraído do leito dos rios. Ele era tão abundante que ele estava presente ali na superfície. Então a exploração, inicialmente, ela é superficial, até porque não existe tecnologia suficiente para que seja feita uma escavação mais profunda. Então nós vamos ter, ali acompanhando a sequência do nosso mapa mental, a exploração do ouro de aluvião. Com técnicas rudimentares, a bateia, que é essa tecnologia que você está vendo aí do lado, e as dificuldades de abastecimento será uma dificuldade aí que vai fazer com que as regiões das minas vivenciem uma mudança na economia, né, provoque algumas mudanças aí na dinâmica das cidades brasileiras. Então, com a dificuldade de abastecimento, quando a gente fala de abastecimento, a gente fala de comida, tá? Nós vamos ter o surgimento de um comércio e também o surgimento de trabalho livre. Então, mesmo tendo trabalho escravo, o trabalho livre ele era presente. Então, pessoas que vinham de outras regiões, estrangeiros e até escravos libertos, né, tinham a possibilidade de trabalhar na região das minas. Isso atrai muita gente, né? Como que eram distribuídos os territórios? No caso, as minas, ou, mais precisamente, o termo correto, as lavras. Os critérios, gente, eram estabelecidos pelas coroas, né? No caso, pela coroa portuguesa, que era a exploradora, né, da nossa colônia. Então, o primeiro critério era ser um nobre, era ser descendente de portugueses e ter escravos. O considerado homem bom, né, para a sociedade, para os termos daquela época. Mas ao longo do tempo foi se flexibilizando, de modo que as pessoas que localizassem as minas também poderiam ter sobre ela domínio de exploração. Então, como a gente sabe, o ouro sempre atrai muita gente, né, para explorar. Então, vamos ter um fluxo migratório muito grande, uma corrida do ouro, que vai atrair imigrantes de todas as regiões do país e até da Europa. Milhares de pessoas vão correr para a região das minas, inclusive escravos africanos que vão ser adquiridos para esse trabalho, vão se deslocar. E assim nós vamos ter também o surgimento de algumas cidades, né, o crescimento urbano desse território. Então, vem acompanhar comigo como é que a coroa portuguesa vai fazer para ter controle sobre a exploração dessas riquezas. É lógico que a coroa vai se preocupar em ser roubada, em ser enganada, né? Mesmo havendo uma administração colonial presente, a coroa portuguesa vai criar alguns mecanismos, como, por exemplo, as intendências das minas, que eram as instituições criadas em 1735 pelo governo, com o objetivo de controlar e fiscalizar a extração do ouro. Eram eles que captavam, tá, gente, os impostos. E as casas de fundição, que também recolhiam o ouro extraído pelos mineradores e derretiam esse ouro e transformavam em barras, como as que você está vendo aí na imagem. Essas barras elas eram identificadas com os símbolos e com datas e com códigos que representavam a posse da coroa portuguesa sobre aquele produto, no caso sobre o ouro, né? Além disso, nós também vamos ter
lógico, né, muitos impostos. E esses impostos, eles eram muito altos, como, por exemplo, o quinto, que é uma taxa que corresponde a 20% de tudo o que era explorado. Então, 20% de todo o ouro retirado das minas. Como o quinto não satisfazia as necessidades da coroa, então foram criados outros impostos, como a derrama e a captação. A derrama era um imposto que consistia na arrecadação de 1.500 quilos por ano. Então, todo mundo tinha que contribuir até chegar nessa cota de 1.500. Já a captação era um imposto pago por escravo que cada senhor possuía. Então, se ele possuía 10 escravos, aquele imposto era multiplicado por 10. A imagem que você está vendo aí acima se refere a uma expressão que a gente usa muito hoje, né, que vem dessa época, o santo do pau oco. Era assim que algumas pessoas escondiam pepitas de ouro da captação do governo. Então, eles escondiam para que o governo não tomasse, para que eles não precisassem declarar a posse desse ouro. E assim conseguirem ter, né, pelo menos um pouquinho daquilo que eles exploraram. Vamos para as consequências agora? Então, as consequências da exploração aurífera no Brasil foi, inicialmente, claro, né, o grande enriquecimento da coroa portuguesa e a transferência da capital do Brasil, que antes era Salvador, passou a ser, então, o Rio de Janeiro. Uma outra consequência vai ser o desenvolvimento econômico na região. Lembre-se que a maioria dos produtos consumidos na colônia, eles eram consumidos e adquiridos através dos europeus, né? Eram produtos comprados da Europa, comprados da Inglaterra, de Portugal, por conta do Pacto Colonial. Então, como é que vai ser esse desenvolvimento? Muitas pessoas vão se mudar para as regiões próximas das minas para realizar comércio, uma vez que onde se cava não tem como se plantar. Então, os mineradores não tinham como se alimentar apenas por meio da compra desses produtos trazidos de outras regiões. E assim nós vamos ter o surgimento dos tropeiros e dos mascates. Os tropeiros eram pessoas que traziam gado, né, que traziam animais das regiões nordeste da Bahia e das regiões sul do país. Levavam esses animais para serem vendidos e consumidos nas regiões das minas. E os mascates eram os famosos caixeiros viajantes, né, os comerciantes que levavam os demais gêneros. A transferência da capital e o crescimento dessas cidades também mudou o centro econômico do país, que antes era o Nordeste e agora passou a ser a região Sudeste, para acompanhar a capital e a mineração. O surgimento de novas cidades, como eu já disse, né? E a formação de uma sociedade menos estratificada e com mobilidade. Isso porque, diferente da sociedade açucareira, a sociedade mineira, ela era mais flexível. Então, havia-se a possibilidade de mudar de status social. Era possível, naquela época, que o escravo comprasse a sua alforria, né? Ele recebia muitas vezes remuneração, ou encontrava uma grande pepita de ouro, ou ia guardando, né, para que ele pudesse comprar um dia. Fora o fato de que não era apenas a escravidão que funcionava ali. Pessoas pobres trabalhavam como diaristas, como freelancers, digamos, né, que é o que a gente diz hoje em dia para uma pessoa que trabalha por conta própria. Então, para concluir essa parte, vamos entender que nesse momento, a população brasileira já está despertando, que agora é brasileira, né, gente? Não são só portugueses, né? Já está despertando para algumas questões. E vai surgir uma série de revoltas no período do Brasil colonial. Essas são as consideradas revoltas nativistas, né, em vários pontos do país. Elas são chamadas de nativistas porque elas não têm um objetivo único. Cada território, cada rebeldia dessa tinha um motivo separado, um motivo específico, como você pode ver aí na revolta de Beckman, que tinha motivos econômicos. No Maranhão havia uma companhia de comércio que manipulava os produtos. Então eles desejavam, principalmente a elite, ter liberdade comercial. Já na revolta dos mascates, né, também foi por conta de comércio, nós temos o abandono da região, que o centro econômico agora é o Nordeste, é a região Sudeste, não mais o Nordeste, né? E nós também vamos ter uma treta aí entre a galera de Olinda e a galera de Recife, por conta de impostos e por conta de comércio. Então, um motivo não tem nada a ver com o outro.
A Guerra dos Emboabas vai ser um conflito que vai acontecer entre os mineradores paulistas e os portugueses que chegaram na região para explorar. Os paulistas não queriam permitir que outras pessoas explorassem o ouro encontrado por eles. E por último, a revolta do Felipe dos Santos, que você está vendo aí embaixo, né? Que era contra os impostos abusivos da coroa, como por exemplo o quinto, né? Que também foi apelidado de Quinto dos Infernos, porque era uma taxa muito abusiva. Vamos lá exercitar o que a gente aprendeu, né? Muita informação, muita coisa, e agora a gente vai pôr em prática. Como você pode observar, já estão em destaque as palavras aí importantes do nosso texto. Esse texto, né, vai falar de uma das consequências da descoberta e da exploração do ouro no Brasil. Como você acabou de acompanhar comigo as explicações, os mapas mentais e os textos, e dá para ter aí clareza, né, das palavras destacadas, você pode ver que estão em destaque as palavras abundância de ouro, né? Então, a terra que dá ouro, esterilíssima de tudo, né, porque não dá para plantar, o que se há mister para uma vida. Porém, tanto se viu a abundância de ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia. E logo começou os mercadores a mandar às minas o melhor que chega dos navios no reino. Então, ele está falando aí, né, que os preços, agora a outra parte de destaque, né, os preços tão altos e tão correntes nas minas foram causa de subirem tanto os preços de todas as coisas. E a gente entende que ele está reclamando do valor abusivo dos produtos, porque naquela região não se plantava, então tudo que se consumia tinha que vir de fora. Houve então uma carestia de produtos, né, que ficaram inacessíveis às pessoas mais pobres. Então, o que nós temos aqui na questão é uma interpretação de texto, tá? Por isso que as palavras estão em destaque, né? As consequências dessa descoberta, né, do ouro, vai causar, dentre as várias consequências que nós vimos, como a transferência, né, dos núcleos urbanos, da capital e tudo mais, nós vamos ter aí a inflação, né, que é o aumento do preço dos produtos, né, principalmente nas regiões mineradoras, porque houve um grande aumento populacional e a quantidade de alimentos ela não é suficiente para suprir todas as pessoas que vivem ali. Por isso é necessário que o comércio se fortaleça. É uma das grandes consequências desse período, tá, gente? O fortalecimento do comércio na colônia, porque o comércio era muito fraquinho, quase inexistente, certo? Bom, vamos lá testar uma outra questão? Essa daqui é uma questão de Enem, certo? Como você está vendo, o texto também está em destaque, né? Porque nós temos pouco tempo aqui na TV para falar e para ler o texto inteiro. Então, nós temos uma imagem aí do lado. Essa imagem que você está lendo, está vendo, né? Ela está relacionada ao nosso texto, que já começa falando dos tropeiros. Né? Os tropeiros, eles foram uma figura decisiva na formação dos vilarejos das cidades do Brasil. A palavra vem de tropa, ou seja, era aquele conjunto de homens que transportavam gado e mercadoria de uma região para outra, lá no século XVIII, principalmente, que foi na época da mineração. Então, muita coisa era levada de um lugar para o outro no lombo das mulas. E o tropeirismo, ele acaba sendo associado à atividade mineradora. Vamos lá para outra palavra em destaque, né, para outro termo. A alimentação dos tropeiros, ela era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá e coité, que é um molho, né? Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase que sem molho, enfim, né? Tava seco, tava todo revirado. Então, o feijão tropeiro é um dos pratos mais típicos da cozinha brasileira, né, da culinária mineira, inclusive, e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. Com certeza você já experimentou essa iguaria, né, da culinária brasileira. Então, a gente tem um texto aqui que fala de culinária, que fala de cultura, né? E o tropeirismo, se você não sabe também, que não é da nossa região norte, né? Mas o tropeirismo ele ainda existe e ele é tombado. Lembra da nossa aula sobre patrimônio? Ele é tombado, volta aqui para mim só um pouquinho, né? O tropeirismo, ele é considerado também parte da cultura brasileira. Então, nas regiões sul do país, eles ainda acontecem, né? O gado é levado de uma região para outra, principalmente Rio Grande do Sul, por ali. E o Brasil, né, tem essa força cultural muito grande e esse patrimônio cultural que é
o tropeirismo também é tombado pela lei. Vamos voltar para as nossas alternativas, então. A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada a quê? A uma atividade comercial, a uma atividade culinária, a uma atividade mercantil, a uma atividade agropecuária ou a uma atividade mineradora? Você percebeu que eu só li aí as primeiras palavras de cada alternativa, né? Isso é uma técnica para que você elimine as absurdas, né? Claro que é para você ler ela inteira, mas essa técnica ela pode ser aplicada quando você está ali com pressa ou quando a questão ela é um pouquinho mais fácil, tá? Ou tem um texto grande no caso dessa daqui. No caso dessa questão, nós vamos ter uma atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. Você lembra que os tropeiros eles eram comerciantes e eles levavam gado de uma região para outra e além do gado eles também levavam produtos, né? Pois é. E além de cultura, fazer parte da nossa cultura, também foi necessário para que houvesse um crescimento na nossa colônia, né? Um crescimento do comércio. A colônia que futuramente vai ser independente, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Então, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente até agora, né? Assistido todas essas aulas. E se você perdeu alguma das aulas que passaram anteriormente, você pode acessar o portal, pode acessar o site, né, da Eduque ou da SEI, que está aí na sua tela, e assistir essa e outras aulas, minha e de outros professores, claro, né, de outras matérias, tá? Bons estudos, uma boa prova para você e até a próxima!